E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Então vamos a mais um módulo sobre linguagem e formação de palavras, sim. Então, como sempre, para definir os objetivos da nossa aula, aqui estão os nossos objetivos. Definir língua e linguagem e compreender esses conceitos. Definir também o que é o signo linguístico e reconhecer os contextos da língua relacionado aos graus de formalidade da língua portuguesa. Esse conteúdo ele é super importante para boa parte dos exames de seleção no Brasil, então prestem bastante atenção, tudo bem? Então, quando nós falamos em língua, e estamos falando da língua que nós utilizamos justamente para nos comunicar e não esse aparelho bucal que nós temos, né? Então, quando tratamos de língua, todo o nosso objetivo é nos comunicarmos, né? Estabelecer relações. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas esse triângulo, o propósito dele é justamente pensar como se dá a relação para que tenhamos uma interlocução. Tudo bem? Há uma diferença teórica entre interlocução e comunicação, mas vamos entender ambas como esse processo de nos comunicar, estabelecer sentido com o outro, tudo bem? Então, na base desse triângulo há o autor, que também pode ser chamado de locutor. Nesse caso, em todas as aulas do Me Salva, por exemplo, há um locutor. Há um texto que fica na outra base, e esse texto ele pode ser oral ou escrito, né? No caso das aulas do Me Salva, esse processo ele ocorre de maneira concomitante, né? Há um texto oral sendo feito, sendo produzido, e há também um texto escrito sendo produzido. E nessa relação entre o locutor e o texto que se produz na aula do Me Salva, e em outros contextos, a aula é só um exemplo, né? Todo o nosso interesse está em estabelecer uma relação com o interlocutor, que são justamente vocês, meus queridos, aqueles que ouvem, aqueles que produzem o conhecimento a respeito dessa relação entre locutor e texto, mas que fecha o triângulo justamente produzindo a interlocução. Sem vocês não há interlocução. E agora, aprofundando um pouco mais esse nosso tópico, há teóricos que vão dar muito mais relevância ao interlocutor do que propriamente ao locutor, né? Vocês é que fecham esse triângulo e possibilitam a interlocução, tudo bem? Queridos, quando nós tratamos de linguagem, como eu havia dito, toda linguagem ela é um meio pelo qual, e também a ferramenta, em determinados casos, que nos possibilita a interação, a interlocução. Então, nós vamos dizer que a linguagem ela é um sistema. E esse sistema é o sistema pelo qual nós nos comunicamos. Mas, além de uma comunicação, há teóricos que vão dizer, inclusive, que nós, seres humanos, justamente diferente de outras espécies, e isso há algumas discordâncias em relação a isso, é justamente através da linguagem, que não é só uma linguagem verbal, ela pode ser uma linguagem não verbal também, né? Não verbal, a linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. E dentro dessa linguagem não verbal, a gente pode pensar até que há uma multiplicidade de linguagens muito maior do que propriamente a verbal, né? A linguagem corporal ela é tão importante nesse sistema pelo qual nós nos comunicamos, mas através desse sistema é que, segundo como eu estava dizendo, nós produzimos conhecimento. E esse conhecimento, e é nesse sentido que nós nos diferenciamos em relação a outras espécies, é um conhecimento sobre nós mesmos. Há um interesse profundo na espécie humana em se reconhecer através da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, mas é só através da linguagem que nós existimos. Tudo bem, queridos? Além disso, queridos, quando nós falamos em linguagem, há uma diferença entre linguagem e língua. A linguagem é esse sistema que pode ser não verbal. Em compensação, a língua ela é feita de signos linguísticos. E nós já vamos entender exatamente o que é o signo linguístico, mas é essa língua que justamente é também um sistema. Mas esse sistema, o interesse dele será de representar,
de representação. E essa representação feita a partir de um sistema linguístico, constituído a partir de signos linguísticos, ele é um sistema construído. O que eu quero dizer, queridos, com isso? Que em determinado momento esse sistema foi construído. Ele não é dado por Deus, ele não é dado por algum ente além de nós. A língua se constitui como sistema, feita a partir dessas unidades que nós já vamos entender o que realmente são os signos linguísticos, mas a língua portuguesa, ela existe, assim como as outras línguas, para representar nós mesmos, o mundo, as coisas, mas esse sistema, ele é construído. E a diferença entre esse sistema língua e o sistema da linguagem é que a linguagem ela é muito mais ampla. Aqui, quando tratamos de língua, estamos falando necessariamente de um sistema verbal, tudo bem? Queridos, quando eu me refiro ao signo linguístico, o signo linguístico nós vamos imaginar como uma unidade. E essa unidade que constrói a língua, segundo os teóricos, ela é feita de duas partes. Essas duas partes nós vamos justamente estudar a partir desse exemplo que eu construí aqui. Quando nós temos, por exemplo, a palavra casa, o signo ele se forma a partir de uma reunião de sons que possibilita que nós leiamos essa palavra e tenhamos também uma imagem do que é essa palavra. Então, quando nós falamos casa, nós reunimos esses sons, que é justamente esses fonemas, e conseguimos imaginar a casa, o seu representante. Estamos falando de língua, um sistema que representa o mundo. É esse o signo linguístico, e o signo linguístico ele é feito de duas partes, como eu havia dito. Essa primeira parte é chamada de significante. O significante, por ser constituído de um suporte, e esse suporte é a língua, vou colocar aqui do lado, se trata de um suporte, é propriamente um conceito da ideia. Agora, quando nós temos a imagem, que é chamada de significado, é essa imagem que nós produzimos na mente quando falamos a palavra casa, é a ideia em si. Então, o significante, enquanto signo linguístico, parte desse signo linguístico, é o suporte, nesse caso fonético, da coisa que ele significa, da sua representação. E isso existe em todas as línguas, evidentemente, né? Casa, em português, house, em inglês, maison, em francês. Tudo bem, queridos? Então, vamos ao nosso terceiro objetivo da aula, que é justamente pensar os graus de formalidade da língua. Se nós já sabemos o que é linguagem, se nós já sabemos o que é língua e do que ela se constitui, basta agora saber quais são os contextos em que ela se insere. Se eu leio essa frase para vocês, tudo bem, Rael, estou com uma dor no bucho, mas acho que é por causa do café. Eu pergunto a vocês, isso está certo ou está errado? 3, 2, 1... Nenhuma das duas coisas, queridos. Não daria para assinalar nenhuma dessas duas alternativas. Esse é um trecho do livro do Capão Pecado, do Ferrez, um livro incrível, vocês podem ler, vocês vão gostar muitíssimo. Mas quando nós falamos em variedade e norma, a gente precisa antes perguntar, isso está certo em qual contexto? Tudo bem, queridos? Porque justamente quando nós falamos em variedade e na citação acima, percebemos que há uma variedade, é porque nós reconhecemos que há uma norma que é padrão. E essa norma padrão geralmente é uma norma de prestígio. E esse prestígio ele é marcadamente político e social. Se por acaso vocês tenham respondido a minha pergunta anterior, não, isso está errado, é porque justamente há no nosso cotidiano e de maneira geral em nossos contextos escolares, institucionais, uma norma sendo colocada. Tudo bem? Agora, essa variedade ela é bastante ampla e ela pode ser uma variedade de vocabulário. Ela pode ainda ser uma variedade de sintática, a partir da construção.
Ela pode ser ainda uma variedade na pronúncia, marcada pelas regiões, né, da onde surgem essas variedades, ou ainda uma variedade social e também cultural. Então, há vários elementos que constituem essa variedade que nos fazem perceber que há sim uma norma de prestígio sendo imposta, mas aí eu pergunto para vocês, nos contextos em que essa fala anterior se dá, será que isso é a variedade ou essa é a norma? Então, cuidem em logo dizer o que está certo e o que está errado, antes se perguntem em que contexto isso está certo ou está errado, justamente para que não ocorra situações de preconceito linguístico. O preconceito linguístico ocorre quando o falante ou o sujeito não reconhece que língua ela é situacional, ela acontece em um determinado contexto e ela é feita de mudanças. Tudo bem? Então, quando nós falamos em registros linguísticos, esses registros serão da língua coloquial e da língua formal. Vocês chegam em casa dizendo assim para a mãe de vocês: mãe, por gentileza, a senhora poderia me alcançar um pão de dentro do cesto de vime? Não, né? Vocês vão dizer: mãe, dá um pão aí, por favor. Então, há situações em que essa língua formal se faz necessária e há contextos que não. Tudo bem, queridos? Então, um beijo, até a próxima.